Como tratar feridas infectadas? Eu sou Andressa Vale, enfermeira pós-graduanda em ginecologia e obstetrícia e atuo também na área de clínica médica. Então vou trazer um pouco para vocês da minha experiência, da minha vivência relacionada à área de curativos. Antes de começar o nosso vídeo, já quero pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, curta, comenta e compartilha, porque assim você está nos apoiando a trazer mais vídeos como esse. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre as feridas infectadas. A gente encontra de forma bem comum essas feridas infectadas, principalmente em pacientes diabéticos. Uma das maiores características que nós temos dessas feridas infectadas é o pus, né, que é a famosa secreção purulenta, o exudato, que isso costuma aparecer normalmente nessas feridas que estão apresentando índice de infecção. Outra característica também de feridas infectadas é a sensibilidade da dor. Por conta daquela quantidade de exudato antes da drenagem, fica aquele acúmulo de pus. Isso muitas vezes pode provocar uma dor intensa no paciente. Nesse caso, muitas vezes será indicado uma drenagem naquela região, para que eu possa aliviar principalmente essa dor do paciente. Em relação à drenagem, a drenagem ela pode ser feita de forma cirúrgica ou também pode ser feita uma drenagem diretamente fazendo uma pressão nessa lesão. Então, por exemplo, você pode utilizar o auxílio, de gases e fazer uma pressão direta naquela ferida, certo? Então, você pressiona, puxando a gases dos dois lados, colocando uma certa pressão e aí vai sair aquela quantidade de exudato. Vou mostrar para vocês agora algumas das coberturas que são utilizadas para fazer o tratamento dessas feridas infectadas. Então, por exemplo, aqui, gente, eu tenho para vocês o gel de limpeza, na verdade é uma solução aquosa, que é o Pielsana, certo? Esse Pielsana, ele vai fazer a limpeza e automaticamente também já hidrata aquela pele, fazendo assim uma limpeza principalmente em feridas crônicas, tá? Então, esse Pielsana, gente, ele é um ótimo produto para ser utilizado na limpeza da ferida, provocando assim uma ótima hidratação, certo? Então, ele é considerado como gel de limpeza. Nós temos também, gente, outro exemplo de cobertura, que é esse curativo hidratante com alginato de cálcio, certo? Esse alginato aqui, normalmente nós utilizamos quando eu tenho uma ferida contaminada, uma ferida infectada, na qual eu tenho uma quantidade significativa de secreção, certo? E nesse caso, eu vou estar utilizando também para hidratar aquela ferida mais seca, ou seja, se eu tenho uma necrose seca e eu posso promover o desbridamento autolítico dessa ferida, eu posso estar utilizando esse curativo hidratante com alginato de cálcio. E aqui também eu tenho para vocês outro tipo de cobertura, que também é alginato de cálcio, porém ela é feita com essas fibras, como vocês estão vendo. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês, para mostrar, tá? Que ela é como se fosse uma espuma. Eu posso cortar, certo? E modelar de acordo com o tamanho da lesão do paciente. Lembrando, gente, que é um procedimento estéril, então eu devo estar realizando com luvas estéreis e também, caso eu precise cortar esse material, eu preciso estar utilizando uma tesoura estéril. Outro tipo de cobertura que eu trouxe para vocês também, que pode ser utilizado para hidratar aquela pele sadia, é o Pielsana em forma de óleo, tá? É como se fosse o AGE, o ácido graxos essenciais, aquele óleo de girassol bem famoso, só que ele é uma forma menos invasiva, que não vai provocar um resfriamento muito grande naquela pele. Então, no caso do Pielsana, óleo, ele é hidratante para ao redor daquela ferida infectada, pois eu preciso tratar a pele ao redor, aquela pele que está sadia. Outra cobertura também que eu trouxe para vocês é o hidrogel, tá, gente? Esse hidrogel, ele é bastante utilizado também em feridas infectadas, pois ele vai promover o desbridamento químico, fazendo assim também com que aquela pele fique hidratada. Então, dependendo do tipo de lesão, eu posso considerar como uma boa cobertura
o hidrogel. Então, pessoal, se você está gostando do nosso vídeo, curte, comenta, se inscreva no nosso canal e compartilhe aí com um amigo que você acha que não sabia dessas informações. Então, pessoal, continuando, eu trouxe aqui para vocês uma ferida bem característica de infectada, tá? Para que vocês entendam como é esse processo, né, que nós temos que ter cuidado com essa lesão, tá? Então, por exemplo, aqui nessa peça que eu trouxe para vocês, eu tenho uma ferida com uma quantidade significativa de necrose, né, que é esse tecido mais escuro, e eu tenho também o famoso esfacelo. Ambos os tecidos são considerados tecidos contaminados, que precisa ser realizada a técnica do desbridamento. Lembrando, tá? Se, por exemplo, essa necrose ela for uma necrose seca, eu vou precisar primeiramente soltar, afrouxar essa necrose da pele, utilizando coberturas específicas. Logo após que ela ficar mais solta da pele, aí sim eu posso estar realizando o desbridamento mecânico, que é quando eu pego a laminazinha de bisturi e vou removendo esse tecido necrótico, certo? Então, do mesmo jeito acontece com o esfacelo. Nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, né, como vocês podem ver, eu tenho também uma parte de esfacelo, tá? Então, esse tecido aqui, ele é considerado um tecido ruim para a cicatrização da pele. É um tecido morto. Então, tudo isso vai dificultar o fechamento dessa pele, certo? Então, por exemplo, o que é que eu poderia utilizar? Primeira coisa que eu tenho que avaliar, essa ferida, ela está saindo secreção, né? Ela está tendo uma quantidade de exudato, porque caso essa ferida ela esteja saindo uma quantidade de exudato, eu já posso avaliar, por exemplo, uma espuma de prata, tá certo? Um alginato de prata. Eu posso estar utilizando, né? Um alginato de cálcio, por exemplo, né? Que foi esse que eu mostrei na imagem para vocês, certo? Então, já poderia estar utilizando. Caso essa ferida, por exemplo, além de ter a secreção, ela for uma ferida infectada na qual apresenta um odor fétido, que é outra característica também que nós encontramos em feridas infectadas, eu posso estar utilizando o carvão ativado, né? Então, dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo de secreção que esteja saindo, eu preciso avaliar a minha ferida e aí sim utilizar uma cobertura mais específica, certo? Então, aqui, por exemplo, pode ser caracterizada como uma ferida infectada, certo? Vou avaliar aí o nível também de intensidade, né, dessa pele, profundidade, eu devo avaliar, porque às vezes a gente vê assim bem superficial, mas aí quando a gente começa a fazer o desbridamento, acaba que muitas vezes que a gente vê que aquela lesão ela já é bem mais profunda, certo? Então tudo isso deve ser avaliado. Em relação também à dor, qual que tá a intensidade da dor do paciente, né? Ele tá reclamando bastante, né? E às vezes, muitas vezes, tem pacientes que nessa região onde eu tenho ali a presença de esfacelo, de necrose, eles vão perdendo um pouco da sensibilidade, até porque esse tecido é considerado um tecido morto. Então, normalmente nessa região eles costumam perder a sensibilidade do local, certo? Logo que por baixo, né, onde eu tenho um tecido sadio, eles costumam sentir a dor. Por isso que quando você faz a técnica do desbridamento, gente, não é todo mundo que pode estar realizando, né? Tem que ser realmente profissionais que tenham habilidade, normalmente os enfermeiros e estomoterapeutas, que façam a remoção desse tecido, né? Até porque tem que ser feito com cuidado, porque caso pegue um tecido sadio, o paciente ele pode vir a sentir bastante dor nessa região, certo? Então é um curativo que eu devo ter uma atenção maior para que não venha muitas vezes até mesmo em casos de amputação, né, gente? Tem pacientes que não tratam quando tá nesse estado e acaba que aquela infecção ela vai cada vez mais aumentando e correndo o risco de haver uma amputação dessa perna, por exemplo. E, gente, eu tenho aqui também para vocês as luvas cirúrgicas, né? Luva estéreo, tá certo? Porque esse procedimento que eu tô mostrando aqui para vocês, ele deve ser um procedimento realizado de forma estéreo, com os instrumentais estéreis, tá certo? É importante que seja uma técnica bem asséptica, ou seja, seja feita a higienização das mãos, né, de forma correta, calçar as luvas sem contaminar, tá? Então, são cuidados bem específicos da enfermagem, que nós, como profissionais, deveremos ter, tá certo? Então, só mostrando aqui para vocês essa luva cirúrgica que nós utilizamos bastante na nossa prática e na prática de curativos também, principalmente em feridas contaminadas, infectadas, a gente vai usar essa luva estéreo.
Então, pessoal, vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo o link do nosso site Vênice Escola de Saúde. Lá você terá acesso a vários cursos da área da enfermagem e isso fará um diferencial enorme na sua vida profissional. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no nosso canal para que possamos trazer mais dicas como essa.